Quando você fala de arte, você diz que existe arte ruim. Então você está igualando a arte com arte boa. Então muita gente joga tinta no Canva e chama de arte. É como um ator que grita e chora de uma forma descontrolada. Não há nada ali, não há deliberação, não há foco, não há vontade. É como uma forma subhumana de se expressar. É uma forma bem primitiva, né? Impulsiva, vamos dizer assim. Se um pássaro qualquer pode fazer a mesma coisa, então não é arte. Creio que eles fizeram esse experimento. Fizeram com macacos, jogassem tinta em um Canva e compararam com arte pós-moderna. E os estudantes não conseguiam distinguir o que era uma coisa e outra. Não tem como. Uma pergunta que vem sempre na minha cabeça é: por que é muito comum que as pessoas consideram a arte, a literatura, como uma fuga da realidade? Para complementar a questão, creio que seja uma segunda questão relacionada. Quando, nas últimas décadas, quando você analisa o herói, normalmente o herói é reativo. Ele está tentando sempre combater um mal, mas ele não está fazendo o bem antes disso. Ele só está esperando nas sombras para aparecer e fazer algo bom. Creio que existe uma conexão aí entre... Quando você diz, por exemplo, pensa que as pessoas veem a literatura como uma fuga da realidade, eles consideram que... Eu esqueci da palavra. Vamos seguir com a primeira questão e não sei se eu vou colocar isso nesse contexto. Muitas pessoas têm vidas difíceis e participar de um show que retrata valores heróicos dá um tipo de alivia a dor que eles estão vivendo. Tocam o possível. Vem aquela coisa heróica que podem existir nelas. Você pode dizer que eles estão fugindo, de certa forma. Não como uma droga, por exemplo, como substituindo a vida, mas como uma forma de aliviar um pouco a pressão da vida. E naquele momento, naquele que estão enfrentando problemas que não conseguem solucionar. E emergir na arte, buscar um alívio de tudo que está acontecendo. Sim, é a filosofia que nos ajuda a resolver os problemas, e ela tem sido evitada por milênios. Mas normalmente as pessoas estão desarmadas porque elas não aprenderam na escola como pensar. E a primazia do pensamento nas suas vidas para lidar com essas questões, com esses obstáculos emocionais, ou sejam eles quais forem. Então a arte pode oferecer isso, esse momento de alívio. Isso é bom, desde que não seja um substituto para a vida, que não estão fazendo isso ao invés de agir na vida real, no mundo real. Então me parece que essa fuga seria sim igual a uma droga, né? Evitar viver no mundo real. Mas você está certo. As pessoas subestimam o bem, o mal, e dão mais poder, sobreestimam o mal.
Então elas não deveriam ter medo do mal. Mas essa é uma conversa ética que perpassa a história da filosofia, só que isso leva tempo para ser integrado. É difícil entender que uma pessoa má é fraca na epistemologia, na ética. Ele depende do homem forte, de você, para viver a vida. Então, o homem comum, por exemplo, é muito mais forte do que o pior vilão. E o vilão só consegue sobreviver roubando coisas dos outros. Essa questão de pensar que o mal é forte vem da religião. Então, o problema do mal, como o mal pode existir? É como se o mundo estivesse lá fora, como se fosse o Lúcifer do seriado. Então, que você tem que combater como se fosse uma entidade. Então, meu entendimento é que é uma grande má interpretação sobre a causa do mal. E a fonte disso só pode ser combatida por Rand. Mas deixe-me perguntar outra coisa. Continuando a pergunta do Matheus. Eu suponho que você conhece Dungeons and Dragons. Eu nunca joguei, então não é uma pergunta pessoal. Creio que muitas pessoas já jogaram e podem extrair valor disso. Naquele jogo, você está entrando numa outra realidade, uma fantasia, e qual é o impacto disso, de fazer esse tipo de exercício? Como entrar no mundo da arte, por exemplo. Você acha que isso é negativo? Entrar nesse mundo de fantasia? Você vê muito disso nos eventos de sci-fi. Eu frequento não como participante, mas como uma celebridade. E eu vejo muitas pessoas se vestindo, vivendo personagens. E eu adoro que as pessoas imitem personagens heróicos, na medida em que isso ajuda a você viver uma vida melhor. Se você imita um ator que admira, e porque você quer copiar, vamos dizer assim, a forma como ele se fala, e de certa forma te inspira a fazer coisas que você não faria, isso é bom, mas você não pode imitar para sempre. Há um ponto em que a fantasia toma a precedência sobre a realidade. E nesse momento, você cruzou o limite do que é saudável para você. Então, se você copiar, vamos dizer, um personagem que você admira, isso não tem problema. Você pode continuar sendo assim confiante e tendo valores depois de tirar a fantasia e aplicar isso na sua vida. Então, o que você pode fazer no mundo real como um ser humano normal. Então, antes que continuemos, a questão que eu tinha em mente, uma das coisas que talvez não seja ressaltado bastante no mundo objetivista é que muitas pessoas adotam uma premissa do mundo malevolente. Eles adotam essa premissa. Então, quando você vê algo bom, o herói, você acha que isso não é possível, que não é uma opção. Vivemos num mundo cruel e que pode ser que aconteça algo bom na vida, mas você não entende por quê. E como isso é possível? Porque não existe uma boa filosofia para viver neste mundo. Então, quando você vê o herói, você sente aquela coisa boa, aquele sentimento de esperança, mas você não sabe o que fazer com isso. Eu sinto isso, é bom, mas eu não sei o que vai acontecer com a minha vida no momento seguinte.
Então, eu gostaria de fazer esse comentário que talvez esse seja o problema, essa premissa metafísica. O problema de muitas vezes a filosofia ser expressa de uma forma mais catedrática e não mais simples, né, e direta, rotineiramente, do que algo que você poderia aprender na academia, esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas consideram a filosofia como algo universitário, que não tem uso na vida real, fora daquele local. E a filosofia na academia reflete isso, o que você disse. Focando em coisas inúteis, como dilemas de Trolley e outros absurdos. Quando a filosofia é uma ciência prática, para ajudar você a se orientar no universo, que ajuda a navegar nesse universo, na vida, para você ter a melhor vida que pode ter. Então, o seu potencial. Então, é uma ciência prática. E todo mundo deveria ser capaz de aplicar, sendo parte do senso comum. Observar, integrar tudo isso. Isso é filosofia. E eu gostaria de comentar sobre essa premissa do universo malevolente. Metafisicamente falando, o universo não é bom, ele é indiferente, ele é terrível se não existirem humanos para resolverem as coisas. Essa premissa é tipo um conceito ético epistemológico. É mais sobre uma orientação sobre a sua habilidade de alcançar valores. Então, muitas pessoas acham que é impossível atingir valores, existem muitos obstáculos, e essa é a premissa do universo malevolente. E a premissa objetivista é que o homem pode escolher, ele é racional, e se você escolher assim, é provável que você consiga atingir os valores que está buscando. É possível. Então, essa é a premissa do universo benevolente. Perfeito, obrigado. Você acha que o status social de ser um artista mudou muito nos últimos 200 anos? Sim, mudou, sim. Noutra época, o artista era uma profissão nobre. Era preciso estudar muito, praticar muito para ser considerado um artista. Hoje, qualquer pessoa pode colocar artista ao lado do seu nome e afirmar que todas as pessoas considerando legítimo. Então, hoje é muito mais fácil chamar de artista, mas significa muito menos. Muito menos hoje do que era antigamente. Requer menos das pessoas. E eu gostaria de que os dias voltassem, que ser artista significava ser o mestre de uma arte, da busca de um valor. Então, como artista, eu devo buscar valores da melhor forma possível. E isso deveria acontecer em todos os níveis de produção. Então, essa é a minha ideia de arte, como uma arte séria que as pessoas deveriam perseguir com seriedade.